bem-vindos aí à Virada Empreendedora. Eu sou Aloísio Ribeiro. Marcel Guariglia, é um prazer ter vocês aqui conosco nessa noite. Eu sou João Carvalho, junto com os dois aqui organizando a Virada Empreendedora, projeto que a gente começou pensando pequeno, com o objetivo de simplesmente conseguir conhecer um pouco mais sobre as pessoas que já são sócias aqui do clube, né, que a gente talvez conheça da academia, conheça de jogar tênis, às vezes o filho brinca junto, é do futebol, mas muitas vezes a gente não sabe o que as pessoas fazem, né? E talvez a gente, por vergonha ou por não incomodar, não vai chegar em alguém na academia, olhar e falar o seguinte: o que você faz da vida? Mas descobri assim que uma das palestrantes que fazia academia do meu lado é uma grande representante aqui do agronegócio e diversas outras conexões aconteceram assim. E a gente se perguntou por que não abrir isso de uma forma mais abrangente, né? Para que todos pudessem se conhecer um pouco mais. A gente, né, vai falar aqui sobre empreender com olhar de investidor. Eu acho que temos empreendedores que estão agora em cadeira de investidor e nada como empreender. Você falou arroz e feijão, não tem nada mais raiz de empreender, mais Brasil, do que empreender com arroz e feijão. E antes de trazer essa dinâmica para versus, né, investidor, quando eu comentei com a Ellen sobre a pauta, ela disse que até dentro da própria empresa dela, às vezes existe essa ambidestria, né, a Didi tem aqui, roubei o nome da empresa dela, ambidestra, essa ambidestria de você conseguir, dentro do seu próprio negócio, às vezes ter que, ou você mudar de chapéu, ou às vezes você tem pessoas dentro do negócio, né, sócios, enfim, que olham das duas formas. Conta para a gente o que você me contou lá, que eu acho que vai ser uma forma de a gente começar aqui o bate-papo. Isso. Quando a gente estava alinhando o painel, o Johnny falou disso de investir de empreender com olhar de investidor. E a gente tem muita paixão pelo que faz. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo setor do agronegócio, só que ele tem que ser rentável. A gente tem que pagar as contas, porque a sustentabilidade tem 3 pilares: é o ambiental, o social e também o financeiro. Então, senão, não para de pé, né? E meu marido, por exemplo, ele é muito apaixonado por genética. Genética é quando você faz um touro que ele melhora o seu rebanho. Então, isso, gente, eu estou falando de uma coisa muito específica, que é o agro, mas todo mundo associa com o seu negócio, porque a paixão a gente tem por tudo, né? Independente se é o fundo, se é a escola, enfim. E a gente tem que falar para ele: olha, você pode ser apaixonado, mas tem que ser rentável. E a gente fica ali puxando. Então, é uma luta, é um cabo de guerra para sempre manter esse olhar. A gente tem métricas, a gente tem números e a gente contrata consultores, porque tem hora que a gente tem que puxar ele do céu, porque ele é muito empreendedor. Ele é uma pessoa que tem ideias geniais. A gente acabou de construir um biodigestor para produzir biofertilizante, biometano, porque é sustentável, porque isso é o futuro. Então, é muito legal a gente estar perto de uma pessoa empreendedora, com sonhos fantásticos de melhorar o mundo, mas a gente tem que puxar ela do céu, onde ela vive, na nuvem maravilhosa, para a terra, né? E falar: que bacana, mas está no orçamento? Paga as contas? Né? Porque, senão, não fecha a conta. Então, isso é muito importante, porque a paixão move, mas o que, no fim do dia, a gente consegue ali fechar a conta e manter dentro do orçamento é a realidade. Então, a gente vive esse cabo de guerra lá em casa. Como você enxerga essa ambidestria, né, do olhar de empreendedor versus investidor, trazendo também esse ponto de como trazer gerações para equilibrar um pouco essa conta? Não, sim. De novo, eu acredito muito, né, que quando você pensa em história de sucesso, a maioria delas de empreendedorismo tem sempre uma questão transgeracional, né? E essa troca de experiências, essa troca de vibrações entre os mais novos e os mais, né, experientes, acho que ela é extremamente importante, né? E, geralmente, a resposta está exatamente nessa complementariedade. Esse programa mesmo que eu fui fazer em Stanford é uma coisa incrível, que é um programa que Stanford iniciou em 2014, que é a chance de pessoas que têm de 50 até 80 anos de idade voltar para a universidade
passar pelo menos um ano, eu fiquei 2 anos lá, de 1 a 2 anos, na universidade, interagindo. Então, são pessoas de 50 a 80 anos de idade, nós éramos 25 fellows nesse range de idades, onde a gente fazia aulas com garotos de 17, 18, 19, 20 anos, 21 anos, a mesma matéria. E a troca de experiências na sala de aula, imagina, eu estou fazendo uma matéria que é o futuro de finanças, aí está um garoto estudando blockchain, estudando cripto, e tem aqui um dinossauro banqueiro, mas que entende de ambiente regulatório, que entende de crise, que entende... Então, assim, essa troca de experiência ela é incrível, né? O empreendedorismo não deveria ter idade. E eu acho que, muitas vezes, esse preconceito, esse medo que a gente tem de, pô, mesmo depois de 20, 25 anos, o que eu posso fazer? Agora eu já fui no caminho errado. Eu acho que sempre é hora, né? Problemas e oportunidades surgem todo dia. Acho que estudar é muito importante, independente da idade. Eu acho que a gente acaba se acomodando, esquecendo de estudar. Então, uma das coisas que eu mais valorizo hoje é exatamente o estudo, né? Procuro sempre, até mentalmente, para mim, me torna uma pessoa mais leve. E eu acho que essa troca geracional é muito importante. Essa questão de você empreender, buscar pessoas que pensam diferente de você, com experiências diferentes, ela só vai tornar essa experiência ainda mais rica. Muito bom. Degas, agora trazendo você aqui até um dos pontos que você disse que queria comentar. Toda empresa, principalmente uma startup, quando está começando, tem a questão da cultura, né? De como você se posiciona, quais são os valores, e também tem a questão da performance. E a performance, muitas vezes, vai contra a cultura e vice-versa, em decisões táticas pontuais. Como você enxerga esse equilíbrio entre cultura e performance para que as empresas possam, sim, né, ter o seu papel, ter o seu poder de atração de colaboradores, de clientes, de investidores, mas, ao mesmo tempo, garantindo a eficiência operacional e financeira? Esse é um clássico, né? Porque tem 2 sobreviventes nas companhias, né? Aquele cara que performa e destrói a cultura em volta dele, e aquele que é super alinhado à cultura e não entrega nada, né? Esses caras duram anos na organização. Eu acho que, quando você está começando... Eu tenho dado muita mentoria para a gente começando startups, etc., e muitos me perguntam, poxa, mas está difícil, porque esse cara faz isso e tal. E a verdade é o seguinte, quando você não tem recurso, essa resposta eu desenvolvi com o tempo, porque eu não tinha certeza dela também, mas quando você não tem recurso e precisa provar que o seu produto funciona, você tem que ir para a performance, não adianta, porque você tem que fazer funcionar o negócio. Quanto você cresce e começa a ter mais gente, etc., você precisa harmonizar essas 2 coisas. E aí cultura, né, uma cultura forte, a cultura que... Eu acredito assim... Né? Aliás, o que mais acontece quando a gente entra nas companhias, né, e as companhias estão em transição e crescendo rápido, o tema que a gente bota a mão primeiro é gente, porque é a parte que fica para trás. Não tem jeito de você crescer sem cultura forte, sem gerenciar pessoas. Entendeu? Então, e aí você tem que buscar esse negócio que é alinhar a cultura com performance, que não é fácil fazer. O agro é um setor que, hoje, está se profissionalizando mais nesse sentido de gestão, de sucessão. Gostei muito do que o Wizard falou, de sucessão. E, antigamente, era tudo muito na planilha. Você falou de processos, eu sou diretora de melhoria contínua. Tudo, para nós, hoje, é processo. E isso é um limiar delicado. Tem muita gente que não gosta de trabalhar, como diz o caipira, com dívida. Então, tem muita gente que faz ali o dia a dia, o arroz com feijão. Nós somos bem mais arrojados. A gente cresceu de uma maneira arrojada. Hoje, a gente, sem dúvida, trabalharia com menos financiamento, trabalharia mais com os recursos que a gente tem em mãos. Mas, no passado, nos ajudou muito a crescer. Então, o agro se financiava somente por bancos, e principalmente o Banco do Brasil. Hoje, o agro se financia através do mercado de capitais. Então, para nós, é muito importante essa parte de sustentabilidade, de números, de transparência. Então, eu acho que é muito importante isso de apagar o passado, de não pegar aquilo para si, de saber se reinventar, de começar de novo e não ter medo de novos negócios. Porque uma coisa que o Wizard também falou, isso, porque seus amigos... Gente, tem tanta gente que não vai te apoiar, não vai achar legal o seu projeto, não vai comprar de você, e você tem que fazer para você. Você tem que fazer, estudar o mercado e fazer, porque é impressionante. Muitas vezes a gente faz achando que você
tem que performar daquela maneira, e o ego entra, enfim. Eu acho que nós temos que trabalhar com um fluxo de caixa muito organizado e com segurança. Então, hoje, essa é a maneira que a gente busca estar sempre operando. O desafio que eu estou encontrando hoje nos fundadores, né, quando me pedem assim que estão começando e tal, é falar como é que eu faço para levantar dinheiro com essa ideia que eu tenho. Está muito difícil levantar. No Brasil, pelo menos, nos Estados Unidos tem um ecossistema bem mais robusto. Está muito difícil levantar dinheiro early stage, né? O que eu recomendo para todo mundo é friends and family, é o famoso sua rede de amigos e capta dinheiro com seus amigos, faz uma primeira rodada, faz o negócio funcionar e não tem como escapar da rentabilidade, porque o caminho sem rentabilidade ele vai custar muito, muito caro, e esse dinheiro abundante para você fazer um caminho tipo fez a Amazon, Uber, que ficaram 20, 30 anos para dar lucro, esse caminho hoje é muito tortuoso. Tem exceções? Tem algumas exceções. Alguns modelos de negócio a gente encontra e acaba, por diversos motivos, sustentando uma operação que é deficitária. Apesar de que mesmo as operações deficitárias, sem entrar muito no detalhe, elas têm margem de contribuição altas, ou seja, mesmo que a sua empresa seja deficitária, a gente quer ver se para cada R$1 que você fatura, quanto que deixa para pagar a conta do custo fixo, né? E tem que ter aí uns 70%, 60%, pelo menos no mundo de tecnologia. Qual a melhor hora de trazer capital financeiro, né? Eu acho que mais importante que capital financeiro é o capital intelectual que você traz para a empresa. Então, acho que o ideal, na verdade, quando você é empreendedor, é tentar juntar esses dois. É trazer, na verdade, um fundo que possa, obviamente, ajudar financeiramente, mas mais do que financeiramente, dado que dinheiro é uma commodity, hoje difícil e mais escassa, né? Dado o momento de mercado que a gente vive, ainda mais no Brasil, com juros a 15%, né? Fica impossível, né, de você competir com a LFT. Mas eu acho que o mais importante é o capital intelectual. É você trazer para o seu jogo pessoas, mentores, investidores que vão ajudar muito na sua jornada, inclusive corrigindo, ajudando na construção dessa jornada, né? Então, é só uma questão de escalonamento, né? Eu acho que a questão do pessoal, da liderança é muito importante, né? Você entender bem a questão mental das pessoas que estão ali, né? Os valores, os princípios, é uma coisa que eu sou um investidor anjo, aí deve ter investido ao longo, principalmente nos últimos anos, depois que eu fui para a Califórnia, umas 50 empresas, algumas já em estágios bem mais avançados, e uma coisa que eu gosto muito de conversar é exatamente, quando você fala maturidade da empresa, muito mais que a maturidade da empresa, é entender a maturidade de quem está por trás da empresa. E, por maturidade, não estou falando de idade, né? Estou falando exatamente de estabilidade, de maturidade mental, de princípios, de valores. Então, eu acho que não tem uma resposta exata para isso daí. Mas, obviamente, quando a empresa já fez seu Product Market Fit, já foi testado, está com uma liderança, né, estável, está crescendo, está com bons advisors, certamente, né, e está com um modelo que é muito factível. E eu acho que a resposta para mim, eu acho que no mundo de VC, né, Degas, eu acho que tem que ter, obviamente, rentabilidade, hoje em dia ficou claro, mas tem que ter um caminho claro para o crescimento, né? Porque se for um negócio que é assim, eu quero só rentabilidade, sou um conservador e vou crescer 10%, 15% ao ano, acho que não vale a pena esse investimento. Então, o crescimento continua sendo muito importante, mas antigamente era só crescimento e escala. Agora tem que ser um crescimento responsável. Tem que ter muita governança, porque a gente percebe que as empresas que acabam por exemplo, teve muita RJ agora no agronegócio no último ano que passou. Eram empresas que faltavam governança. Então, é o que você falou das pessoas. Isso é muito, a gente observa muito isso. Porque, nos últimos 10 anos, o PIB do agronegócio aumentou 39%. O PIB do país aumentou 5,5%. Então, se a gente tirar o PIB do agro, você imagina o que teria sido o PIB do Brasil, sem o setor. Então, existe oportunidade, existe necessidade. Então, eu gosto muito dessa ideia que você falou, enfim, de puxar as pessoas mais para o setor. Acho que empreendedorismo começa pela dor, de fato, né? Identificar uma dor, não está resolvido. Aí vem a segunda parte, que é você criar uma solução que resolve aquela dor. Mas o nome do jogo mais para frente, aí vem um jogo estratégico que chama barreira de entrada. É como é que eu faço aquela solução para aquela dor e eu crio alguma vantagem competitiva que não conseguem imitar facilmente. Então, existem vários tipos, regulatória, tem um negócio que chama network effect, que é efeito de rede, tem vários tipos de barreiras de entrada que façam com que os seus concorrentes não consigam entrar. E depois cai num negócio que é o seguinte, resolvi a dor, identifiquei a dor é grande, dor pequena também não resolve. Resolvi o problema da dor, criei barreira de entrada. A barreira de entrada, às vezes, por exemplo, é igual
Apesar que o Uber agora, você viu, Rodrigo, que os autônomos já comeram o market share do Lyft em São Francisco, ou seja, já passou o Lyft e os autônomos vão passar o Uber já em São Francisco. Então, É incrível, eu peguei agora, loucura. 3 semanas atrás. Você pegou? Eu nunca peguei. Nossa Senhora. O carro vai sozinho, assim, por São Francisco inteira, sem motorista, qualquer lugar, é uma experiência incrível, assustadora. Não, mas e incrível. vai passar o Uber rapidinho. Então, assim, barreira de entrada até ficou complicado nesse mundo de inteligência artificial, porque você acha que é barreira de entrada, porque o que é a barreira de entrada do Uber, só para dar esse exemplo? Quanto mais motoristas eu tenho, mais clientes eu tenho, porque o carro vem mais rápido. Então, você cria um network effect, né, que a empresa que lançar o seu Uber com 5 carros não consegue competir. Mas tem jeito, né, que a gente está vendo. E aí, a quarta fase é a execução. E a gente vê muita ideia boa caindo por má execução. Né? E não necessariamente o founder, né, o fundador da companhia, ele é o melhor gestor para aquela companhia. Tem alguns fundadores que vão atrás disso, né, porque o skill de você tirar uma empresa do chão não é o mesmo tocar uma empresa grande. E muita gente, a gente deseja que a pessoa consiga fazer essa transição de founder para executor. Alguns conseguem, outros não. Mas talvez uma das coisas que eu mais fiquei impressionado no período que eu passei no Vale, por isso que eu me chamo um dinossauro convertido, essa nova mentalidade, é o que eu chamo de mentalidade do Silicon Valley, que eu resumiria o seguinte: de fato, quem está ali, e quem está ali não são americanos, né, são pessoas do mundo inteiro, inclusive brasileiros, né, e essa capacidade de trazer pessoas que têm essa mentalidade, eles acreditam que não tem problema no mundo que não tem solução. Até a morte tem solução na visão dessas pessoas. Certo ou errado, isso é uma mentalidade otimista, né, que é para momentos tão difíceis que a gente vem passando, é uma mentalidade. Se você acredita que a sua doença tem solução, a morte tem solução, ir a Marte é possível. Então, é uma mentalidade que parece ser meio maluca, mas que acho que resume muito a crença e por que essa transformação, e por que a gente chegou nesse momento único, né, intenso, de transformações radicais em cima, né, baseadas na tecnologia, no empreendedorismo, né, na inovação. Eu acho que o empreendedorismo ele nasce da dor, mas a minha provocação é que não necessariamente tem que ser uma dor pessoal, né? Eu diria que, pelo contrário, a gente tem que cuidar as dores dos outros, as dores do país, as dores do mundo, né? E não necessariamente, porque se você pensa só em resolver uma dor pessoal que tem seu valor e que por isso cria uma empresa, geralmente são empresas pequenas. As grandes empresas, né? Uma coisa que eu aprendi é o seguinte: esse mundo de inovação, de venture capital, de tecnologia, ele veio exatamente para trazer mais produtividade, para trazer mais ganhos, para menos desperdício, para coisas grandiosas. Então, quanto maior o problema, quanto mais difícil o problema, qualquer solução que você traga, não para aquele problema, mas para fazer melhor aquilo que é feito, né, tem um potencial enorme. E a razão pela qual eu falo que o Brasil deveria ser um ambiente fértil, né, para esse mundo de empreendedorismo, de venture capital, porque aqui o que não falta é problema, é dificuldade, é burocracia. Então, quando a gente olha para o lado, a gente não precisa olhar para nossas próprias dores, é só a gente andar aqui, questão de crime organizado, e a importância, de repente, né, de você ter câmaras, de você ter inovação para tentar coibir isso daí. Então, a provocação que eu penso é o seguinte: gente, é só olhar para o lado. O Brasil está carente, está necessitando de cabeças novas, pensantes, novos produtos, novas ideias, novas empresas que visam exatamente a diminuir as mazelas que a gente vive no dia a dia, né? Então, não é à toa que a gente tem vários brasileiros se destacando nesse mundo. A gente é resiliente, a gente apanhou muitas vezes e continua apanhando por várias razões, né? Pela volatilidade, pelas incertezas. Mas, de novo, não pense no seu próprio problema. Quando a Forbes me desafiou com essa ideia de criar um grupo de networking para mulheres líderes do agro, eu falei, uau! Né? E eu tinha já várias amigas do setor, mas eu falei, não, eu preciso criar um grupo que seja representativo do setor do Brasil. Então, eu fui atrás de uma mulher do café, de uma mulher da pecuária, de uma mulher... E o que nós percebemos ali dentro do grupo é que a liderança é solitária. Então, fazer parte de um grupo de networking, a gente recomenda muito. No Brasil, se paga muito caro para fazer networking. E fazer parte de um grupo de networking, existe o IPO, existem alguns grupos muito interessantes. Por quê? Porque, muitas vezes, você tem uma dúvida, uma situação ali que você, só com outra pessoa em posição de liderança, que você vai conseguir solucionar, porque com o seu liderado você não consegue, né? Agora, quanto à trajetória, eu falo sempre aquele ditado que a sorte acha a gente trabalhando, né? Então, eu sinto isso, que a gente nunca se arrepende de ter uma jornada. Existe um termo que eu sinto que é o mais fácil agora, de lifelong learning. A gente nunca para de aprender.
Então, é sempre isso, de investir em você, fazer cursos, tá sempre aprendendo e não ter medo também de se expor. Porque, por exemplo, o CEO da Forbes me viu num vídeo falando que o agronegócio é o setor que mais preserva o meio ambiente no Brasil. Alguém podia falar, uau! E é verdade, eu tenho os números, os dados da Embrapa, enfim. E eu não tive... Então, vamos dizer assim, eu fui ousada de defender uma ideia, mas eu cheguei em uma pessoa que falou, nunca tinha pensado isso, mas de uma maneira não arrogante, de uma maneira assim curiosa. Você já pensou nisso? Então, eu acho assim que a gente tem que defender o que a gente acredita, com uma gentileza, criando pontes de comunicação, estudando, aprendendo, e também eu falo assim que sem levar problema para a área feminina. Quando você tiver um problema, pensa 10.000 vezes se aquele problema é misógino ou não é, porque muitas vezes não é. Muitas vezes é algo que a gente é que tem que resolver, no meu ponto de vista, isso pela minha experiência. Boa noite, meu nome é Ricardo Malzeno Barreto, eu tenho uma empresa de gestão financeira para pequenos e médios empresários, e eu gostei bastante do que o Rodrigo falou, da experiência dele ir para o Vale do Silício, e queria perguntar para ele como que ele sentiu o ambiente lá, se é um ambiente muito melhor para negócios do que o Brasil ou não, e se você teve a oportunidade de fazer sua carreira para frente desse momento lá, por que você voltou, se você ter interesse de lá, se acha melhor do que aqui o ambiente, as oportunidades, o que você acha? Para resumir, o que mais me impressionou positivamente na Califórnia em termos de ambiente é a coletividade, né? Porque, de novo, eu venho do mercado financeiro, né? Aquele ambiente semi-hostil, né? Onde, na verdade, um competindo contra o outro, pegando o mercado do outro. E acho que lá, até por conta dessa mentalidade de solucionar grandes problemas, acho que as pessoas têm essa visão que um tem que ajudar o outro. De novo, a inteligência artificial e esse momento único que a gente vive agora é o fruto, na verdade, de interações ao longo de vários anos, de vários players, de várias empresas que trabalhavam nisso daí, né? Então, de novo, tem competição, os fundos lá, obviamente, um compete contra o outro, tem pessoas ambiciosas, mas tem aquele espírito de ajuda, né? Isso é uma coisa que, para mim, é impactante, né? Até na formação de uma comunidade, de um país, né? Como, na verdade, existe esse espírito mais de um ajudar ao outro e não necessariamente o seu sucesso é meu fracasso. O seu sucesso é meu sucesso também, porque vai alavancar meu negócio também, vai me trazer mais conhecimento. Então, essa mentalidade, que falta muito no Brasil, né? Porque aqui a gente é extremamente individualista, né? A gente, infelizmente, tem essa questão cultural de olhar para o próprio umbigo e não necessariamente, né, para o todo. Isso é uma coisa muito impactante. Se eu sou um empreendedor novo hoje, eu quero focar nesse setor que tem dados, que é agricultura, que já é eficiente. Como é que eu torno ela mais eficiente? Né? Como é que eu torno ela menos impactante ambiental? Como é que eu torno ela mais sustentável? Né? Como é que eu faço uma transição energética mais segura, né, de combustíveis menos fósseis, com toda a nossa mineração, com o nosso vento, com o nosso sol, com a nossa agricultura? A gente tem uma população de 8,5 bilhões que vai para 10 bilhões. As pessoas precisam, né, se alimentar. O Brasil produz 10%, pode produzir 20% de todos os alimentos do mundo sem derrubar uma árvore. Isso tem inovação, isso é empreendedorismo, isso é oportunidade grande para quem está aprendendo. E, de fato, eu acredito que a Faria Lima aqui ele não entende a agricultura não entende a Faria Lima. É o que falta essa conexão. Essa conexão, nós estamos, né, aqui para isso. Então, não, com certeza. Para fazer essa conversa, então, eu acho que existe namoro. essa dualidade de você gerar retorno, mas com impacto. E essa é uma grande oportunidade para quem está pensando em empreender. Pessoal, encerramos aqui o primeiro painel. Obrigado, Degas. Muito obrigado, gente. Obrigado, Rodrigo. Obrigada, pessoal.